RIC Mais Notícias. O Partido dos Trabalhadores decidiu afrontar a justiça eleitoral. Como a legenda não tem preocupação verdadeira com a democracia, a preocupação do petismo é com o próprio PT e com o seu líder que está preso, suas principais lideranças hoje, que estão do lado de fora da cadeia, ontem estiveram em Curitiba para se reunir com o chefe. A sede da Polícia Federal, em Curitiba, se transformou no Comitê Central do Partido dos Trabalhadores. É ali, na cadeia, que as definições de campanha têm ocorrido. E o que o PT decidiu? Decidiu espichar a corda. Manter o nome de Lula como candidato, ainda que a Justiça Eleitoral tenha barrado o Luiz Inácio como ficha suja. A estratégia é espichar, espichar, espichar e atrapalhar a eleição. Quem tem prestado atenção nas propagandas eleitorais do PT tem visto que o partido não mede esforços para confundir o eleitor brasileiro. O eleitor vê no noticiário que Lula não é candidato e a propaganda do PT vem na sequência mostrando Lula o tempo todo. Como é que foi a visita do Fernando Haddad ao ex-presidente Lula, Mark? Ele sabe que ele ficou muito tempo lá na cadeia falando com o Lula. Ele chegou ontem por volta de 9h30 da manhã, ficou a manhã toda com o Lula na cadeia, saiu, era por volta de 12h30, 1h, para almoçar e retornou à tarde, eram umas 2 e pouquinho, entrou de novo na cela, ficaram conversando e eram umas 4h30 quando Haddad saiu de lá e aí conversou com a imprensa. A assessoria dele montou lá um local para ele falar com os repórteres. Ele tinha agenda em Porto Alegre, não foi a Porto Alegre para ficar falando com o Lula, então a conversa durou o dia todo e o PT vai insistir e provavelmente usar a estratégia de tentar manter Lula na corrida presidencial para manter a foto dele nas urnas eletrônicas, já que a partir de meados de setembro a Justiça Eleitoral precisa lacrar as urnas e levá-las aos locais de difícil acesso. Após visitar o ex-presidente Lula nesta segunda-feira, Fernando Haddad informou que o PT vai à ONU e ao Supremo Tribunal Federal para garantir a candidatura de Lula. Serão 2 petições, 2 recursos com pedido de liminar, tanto na esfera eleitoral quanto na esfera criminal, para que ele tenha o direito de registrar sua candidatura no prazo que foi dado de 10 dias, ou seja, para que não haja a necessidade de substituição no prazo de 10 dias que foi atribuído pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, essas são as decisões do presidente. Depois dele falar isso, Danilo, nós repórteres questionamos o Haddad, viu? Mas e se não der certo, se o STF negar as liminares? Ele desconversou e falou que o partido trabalha com um fato por vez. Mas é tudo jogo de cena, né? Vamos falar a verdade? Isso tudo é jogo de cena. É o PT trabalhar para manter vivo um suposto mito Lula, enquanto todo mundo sabe de que o candidato de verdade é Fernando Haddad. Cada vez mais esse comportamento doentio de parte do PT. Fernando Haddad se submete a algo inacreditável. Como vai presidir o Brasil um candidato que se submete a ser estafeta de presidiário? Fernando Haddad hoje se comporta feito moleque de bandido. Me perdoe a dureza das palavras. São 7h30 da manhã, 7h34 agora. E a gente tem que sublinhar as coisas com este grau de gravidade. Mas que homem público é esse que passa um dia de campanha dentro do cárcere, negociando com o criminoso condenado em segunda instância, corrupto e lavador de dinheiro, que responde a outros tantos processos na justiça sobre o que fazer com a legenda? Sai de dentro da cadeia, concede uma entrevista aos repórteres, lá estava o Mark, concede uma entrevista aos jornalistas, dizendo, não, cada coisa de cada vez, agora nós vamos defender o Lula e vamos fazer uma petição à ONU, mas pode pedir ao Papa Chico, que não adianta. E aí, uma figura como o Fernando Haddad se submete a ser moleque do ex-presidente da República.
ainda que o PT diga que isso é estratégia, ainda, o fato é de que você... Quantos anos tem o Haddad? 50 e poucos anos? Procura aí, Mark. Quantos anos tem o Fernando Haddad? Fazendo uma análise de um homem que pode eventualmente presidir o Brasil. Um homem que foi ministro. 55. 55 anos, um homem que foi ministro. Foi prefeito de São Paulo. Aceita ser estafeta de Luiz Inácio Lula da Silva. Fica sendo o boneco de marionete do líder máximo do PT. É absolutamente lamentável o que acontece com o comportamento do Haddad, com o que Lula faz, não com o PT, porque o PT é joguete dele, mas Lula preso gera instabilidade ao país. Pobre Brasil. Que eleição lamentável nós vivemos em 2018. É uma eleição triste, para se dizer o mínimo. São 7h36. Denil, você sempre fala que a Dilma era o poste do Lula, não é isso? Isso. Agora, se pegar o Haddad, a história é parecida. O Haddad foi prefeito de São Paulo, é verdade, mas depois, na última eleição, ele perdeu pro João Dória e ele perdeu para branco e nulo. Se somar o branco e nulo na última eleição em São Paulo, são mais votos do que o Haddad. Então, ou seja, o camarada perdeu para branco e nulo, agora se coloca nessa posição de ser garoto de recados do presídio, e aí o Lula acha que ele tem condições plenas de ser o próximo presidente do Brasil. A análise que eu faço do Haddad é essa, né? Um homem que se submete a ser estafeta de um presidiário pode ser o chefe de Estado brasileiro? Pode. É uma pergunta. Se aí do outro lado do rádio responda de acordo com a sua consciência. É lamentável o que o PT faz com o Brasil. Lamentável. Tão lamentável que ontem o PT, durante o dia, aumentou a tinta de querer culpar exclusivamente o presidente da República, Michel Temer, no caso do incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro. Ontem as redes sociais só falaram disso, né? Do incêndio no museu. E eu, de certa maneira, fiquei satisfeito ao perceber que, com um dia de atraso, a imprensa nacional acordou para a responsabilidade do reitor da Universidade Federal do Paraná. Reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Porque o Museu Nacional, ele pertence à universidade. E a universidade recebe um dinheirão todo mês. E a universidade tem autonomia para investimento do seu dinheiro. E a universidade, o reitor ontem, com a maior cara de pau que Deus lhe deu, fugiu da responsabilidade como se não fosse com ele. A imprensa não apertou muito. O reitor Mark, quando tomou posse no comando da UFRJ, tomou posse com um boné do MST na mão. Ele é filiado ao PSOL. Aí a imprensa carioca deixa passar de barato. O mínimo era um pé na bunda desse reitor que deixou a situação chegar ao extremo. Ainda, por hipótese, por absurdo, que não houvesse dinheiro à manutenção do museu, que reitor é esse que não grita? Que reitor é esse que não vai cobrar das autoridades publicamente todos os dias pela reforma do Museu Nacional? É fácil você passar a bola ao presidente da República, que tem responsabilidade, sim. Não estou livrando o Temer. O Temer é responsável. Como Dilma é, como Lula foi, como Fernando Henrique foi, como Itamar foi, como Collor foi e os que o antecederam depois. Sabe, Mark, ontem eu vi uma foto na internet. Sabe qual foi o último presidente da República a visitar o Museu Nacional? Juscelino Kubitschek. De Juscelino para frente, presidiram o Brasil João Goulart, Jânio Quadros, né? João Goulart, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, Figueiredo, Sarney, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. 14 presidentes da República. 14. Nenhum pôs os pés no Museu Nacional. O último a visitar o Museu Nacional foi Juscelino Kubitschek.
ainda nos anos 1950. De lá para cá, nenhum. E aí o PT e os seus satélites atribuem a responsabilidade inteira ao presidente Michel Temer. Temer tem responsabilidade, mas não é o único. Diga, Mark. Não, a última reforma significativa no Palácio, Denê, foi em 1910. 1910 foi a última reforma que teve lá no museu. E aí, na Semana da Independência, no local onde foi assinado o decreto, inclusive, foi naquele palácio que foi assinado o decreto da independência do Brasil, a gente vê tudo. Denê, eu não sei a você, mas a imagem que eu vi na televisão, daquelas labaredas lambendo tudo, chega a dar uma dor na alma, assim, Claro, sabe? As coisas se perdendo ali. E o pior do que o incêndio é nós percebermos que as nossas autoridades, os nossos homens públicos, os nossos representantes vão aos seus espaços na mídia social para fazer proselitismo eleitoral. O país é minúsculo, não por culpa de sua gente, mas por culpa da sua classe política. Eu evito generalizações, evito generalizar e não gosto disso. Mas a política brasileira hoje fede de ruim. O cheiro é de esgoto. Aí nós precisamos pensar aqueles que são diferentes nessa lama toda. A Dilma Rousseff, ex-presidente do Brasil, levou um toco ontem do Henrique Meirelles. Sabe que o Henrique Meirelles está me saindo melhor que a encomenda, né? A ex-presidente Dilma ontem foi dizer que a culpa era do Temer, do descaso da economia no governo Temer, que levou a derrocada, inclusive com um incêndio do Museu Nacional. Como é que é o nome dele? O Henrique Meirelles respondeu assim, Mark, tô procurando o tweet dele. Respondeu assim: o Brasil se entristece com a tragédia que nos tirou parte irrecuperável de nossa história. Tão lamentável quanto o incêndio é ver gente oportunista tentando tirar proveito da situação para esconder nas cinzas do que sobrou a sua incapacidade de governar. Se referia na resposta direta à ex-presidente Dilma Rousseff. A Dilma disse que foi o golpe que queimou o museu. Esse é um nível do debate político nacional. E aí a gente olhou para os nossos museus aqui no Paraná. E aí qual é a da situação dos nossos museus aqui, Mark? Olha só, Deni, os nossos museus estão numa situação não muito melhor não, viu? Vamos aqui pegar a questão dos nossos museus. Segundo o diretor do Museu Paranaense, por causa do incêndio no Rio de Janeiro, agora a comoção da população. Mas logo as atenções passam e os museus vão continuar se degradando. O Museu Paranaense, por exemplo, recebeu uma visita dos bombeiros há 5 anos, em 2013, na época do incêndio da Boate Kiss. O Lei Rouanet é um projeto que você faz ao Ministério da Cultura e o projeto, quando aprovado, ele dá ao proponente a capacidade de captar recursos do mercado. Não é o dinheiro do governo, não é o dinheiro que esteja previsto no orçamento. O que existe é que as empresas, em vez de pagar o imposto de renda ao governo, ela paga uma parte do imposto que seria devido ao governo federal e abaixo do imposto que deveria depois pagar ao governo federal. Não, o governo federal não está dando dinheiro, os museus públicos, eles normalmente não podem fazer, entidades públicas não podem fazer projetos de Lei Rouanet. O que pode fazer são entidades particulares. Há toda uma comoção nacional, todo mundo interessado, todo mundo... Mas daqui a pouco passa isso, e aí o Corpo de Bombeiros já não fiscaliza mais, o governo diz que passa recurso para contingência e não passa mais, e as pessoas param de cobrar. Então, a coisa vai para essa vala comum que a gente tem aí. Está diminuindo também a nossa capacidade de gastar os recursos. Não adianta nada você ter dinheiro e você não ter sequer funcionários para fazer a coisa funcionar. E há anos que não são feitos concursos para esses museus. Então, Deni, esse é o Renato Carneiro Júnior, diretor do Museu Paranaense, que diz que por lá os bombeiros não vão há 5 anos ver como é que tá a situação. Tá no veneno, né? Tá bravo. Tá dizendo que quando passar a comoção do Museu Nacional do Rio de Janeiro vai voltar tudo a ser como antes. Ele tem razão, mas não tem. Ele é diretor do museu. Que chame para si a responsabilidade por cobrar publicamente a presença das autoridades para averiguar a situação quanto a incêndios e etc. E que ele se utilize do espaço público,
que tenho certeza que se pedir aos veículos de comunicação, todos abrirão, para que ele diga a situação real do museu. Para de mimimi, diretor. Vai fazer mimimi? Vai esperar pegar fogo? É isso? O senhor tem razão, só que não tem. Saia da toca. Põe a cara pra fora. Grite. Se manifeste. Ou o apego ao cargo é maior que isso? Vá à luta. Larga o mimimi de lado. Ah, é muito fácil, né? Queima o museu no Rio de Janeiro e o diretor do Museu Paranaense aqui fica mimimi. Que mimimi? Vá à luta. Se faz 5 anos que os bombeiros não fazem um tipo de inspeção, o senhor tá esperando o quê? Pegar fogo no museu? O senhor tem responsabilidade, o senhor dirige o museu. Então, vá à luta. Não venha de mimimi. Se o seu mimimi vai convencer alguém a este jornal, não. Quer palmas? Quer aplausos à sua manifestação? Não terá. O senhor pode ter razão no mérito, mas está errado na forma. O senhor também só falou agora que pegou fogo no Museu Nacional. Tá fazendo o que na direção? Põe a cara, tapa. Ué, bonito, né? Aí na hora que a produção liga pra ele, ele solta a voz. Mas e antes? Tava fazendo o quê? Também tava deitado eternamente em berço esplêndido? A luta, companheiro. Vamos trabalhar. 7h46. O momento é do ouvinte na Jovem Pan. Daniel, o pessoal aqui comentando sobre essa questão no museu, final telefone 5656, dizendo que o Caio de Pinhais, ele diz que acha hipocrisia quem nunca pisou em um museu aqui em Curitiba, chorando nas redes sociais pelo museu no Rio e nem sabiam que existiam. E tem muita gente falando a mesma coisa, o pessoal não foi nem no Museu Oscar Niemeyer aqui no Centro Cívico e tá reclamando lá do Rio. Também tem a participação do telefone final 2157, o Cláudio, diz, ele fala que os bombeiros não vão lá há 5 anos. Ele chegou a fazer alguma solicitação aos bombeiros ou tá esperando tudo cair do céu? É isso que eu tô dizendo. Isso que eu tô dizendo. Saia da toca, diretor. O ouvinte Éder Leite diz que tem que se olhar ao Paço Municipal aqui de Curitiba. Inclusive, Denê, é um dos mais belos prédios da cidade, na Generoso Marques. Se não tem alguma problema por lá. O Paço Municipal hoje é administrado pelo Sesc. Então imagino eu que esteja tudo ok. Mas ele foi reformado, né? Há pouco tempo. Mas é uma alerta importante, tem que ficar de olho, sim, é claro. E o pessoal comentando também, Denê, sobre a questão do Haddad, enfim, que vem aqui em Curitiba pedir bênção ao Lula. Os ouvintes estão falando o seguinte, será que se o Haddad ganhar a eleição, a capital vai ser Curitiba? Não, mas quem vai governar vai ser um presidiário. É esse ponto que eu quero observar ao ouvinte. Se ele precisa entrar na jaula, na grade, para se informar sobre o que fazer na campanha, imagina se presidir o Brasil. Aí o consigliere do presidente vai ser o presidente preso. Olha o absurdo do que nós vivemos hoje no Brasil. O candidato do PT, Fernando Haddad, desmarcou a agenda em Porto Alegre para passar o dia negociando com quem manda, que está na cadeia. Imaginemos o Fernando Haddad presidente. Ele vai fazer o quê? Vai montar um gabinete de crise dentro do prédio da Polícia Federal, onde o ex-presidente cumpre pena? Olha o nível da discussão nacional. Olha que ponto nós chegamos. Por favor. O que mais, Marcos? Denê, muita gente perguntando, 2 perguntas centrais. Vamos aqui primeiro, nessa aqui, várias pessoas estão perguntando. Um deles é o Dimitri, o Carlos Dimitri, falando o seguinte, e essa multa de 500 mil que o TSE impôs ao PT se continuar insistindo no Lula, como fica? Essa multa quem paga é o PT, dinheiro do fundo partidário, é dinheiro público. Esse ponto é que eu gostaria de sublinhar aos ouvintes. Essa multa, o dinheiro que paga a multa aplicada à Justiça Eleitoral é do partido, e o dinheiro do partido é do fundo partidário, e o dinheiro do fundo partidário é dinheiro nosso, dinheiro do orçamento, dinheiro dos nossos tributos, dos impostos, das taxas, das contribuições que nós pagamos. Quem está pagando a multa do PT somos nós. É isso aí. Tira de um bolso, coloca no outro, na verdade, isso, né? É isso aí. E a outra pergunta que chega muito aqui em grande número é por que o Haddad consegue ficar tanto tempo com o Lula, onde passou o dia inteiro ontem? Se o Lula não é um presidiário, não tem que respeitar a regra, entendeu? Pois é, com a palavra a Polícia Federal. Eu também estranho isso. Como assim ele vai 2 vezes, entra lá, passa o dia inteiro? O dia da visita não é quinta, Mark? Quinta. Mas tem um detalhe, Denê. O Haddad está
com procuração nos autos, como se diz no mundo do direito. Então ele figura como advogado do Lula, e o advogado tem livre acesso ao cliente. Que é a OAB também, né? Alô, doutor José Augusto Araújo de Noronha, presidente da nossa ordem, na Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Paraná. Isso é uma advocacia falsa. O Haddad não advoga. O Haddad não é advogado do Lula. Ele é advogado pro forma. Tem a procuração dele nos autos, mas cadê a advocacia do Haddad? Cadê a atuação como advogado do Fernando Haddad? Pode se fazer de conta? Aí a OAB já sei a resposta. A OAB dirá assim, não, nós não podemos interferir nas prerrogativas da atuação do profissional. Sim, claro que não. Ninguém está pedindo isso. Desde que a pessoa advogue. Não advoga. Fernando Haddad não advoga para Lula. Quem advoga para Lula é o Cristiano Zanin e a mulher do doutor Cristiano Zanin. E os outros advogados do escritório. Ou alguém viu alguma manifestação de verdade do candidato Fernando Haddad como advogado de Lula? Uma sustentação oral, uma peça, uma coletiva, algo assim. Teve, Mark? Não. Você que acompanha a Lava Jato? Não. Nada, né? Não recordo nenhuma petição, por exemplo, do Haddad assinada Claro que por ele não. nos processos Claro do que Lula. não. E são alguns, Alô, hein? Ordem dos Advogados do Brasil no estado do Paraná. Dr. José Augusto Araújo de Noronha, por quem eu tenho o maior apreço. E falo de verdade, meu querido amigo. Doutor Noronha, pode isso, Arnaldo? Pode se favorecer de uma condição de advogado para ficar dentro da cadeia o dia inteiro, batendo papo político para resolver a questão eleitoral? Pode isso, Arnaldo? Com a palavra, a OAB do Paraná. 7h52, a gente vai fazer o intervalo agora. Na volta tem a participação do ouvinte e eu vou falar muito especificamente e especialmente para o nosso ouvinte lá do Oeste, para o morador de Cascavel. A gente falou aqui de descaso do poder público. O que a prefeitura de Cascavel está fazendo com o cidadão cascavelense de Toledo e de municípios vizinhos não está no script. Pensa uma prefeitura irresponsável de infernizar a vida do cidadão. Prefeitura de Cascavel. A gente vai falar na volta. RIC Mais Notícias. RIC Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan, são 7h56. Abrimos o bloco com a participação do ouvinte aqui na rádio. Deni, a pergunta do ouvinte Eloir, final do telefone 0101, ele pergunta se, em um caso hipotético do Haddad ganhar a eleição, ele pode anistiar e soltar o Lula, pode oferecer algum tipo de indulto. Em tese não, né? Porque o indulto exigiria uma parte do cumprimento da pena e é bom a gente lembrar que Lula sofrerá outras condenações logo na sequência. Mas não é esse o problema central. Não é esse, é você governar a partir da ótica do presidiário. A iniciativa de leis de um presidente da República, a pressão sobre o Congresso Nacional, a nomeação de ministro do Supremo Tribunal Federal, do STJ, você passa a ser governado sob uma ótica da imoralidade. Esse é o problema maior. Menos é o Lula solto do que a ótica da imoralidade no governo. Esse é o perigo. O que mais, Mark? Deni, tem o Sérgio Luiz Inácio Martins dizendo o seguinte... que quanto ao incêndio no Museu Nacional, lá no Rio de Janeiro, é interessante notar que as notícias de que o ex-governador Sérgio Cabral pediu propinas em joias caras à linda esposa, no valor de 300 mil a 1 milhão de reais. Vinhos de 50 mil reais a garrafa. Enquanto isso, o museu pedia socorro. É isso aí. A política que não presta. Olha só, eu falei no bloco passado e vou chamar a atenção do ouvinte de Cascavel. Mande seu recado para cá. 41 98504 5092. Prefeitura de Cascavel resolveu infernizar a vida do cidadão com mudança no transporte coletivo. Próprio de quem não anda de ônibus, de quem não conhece a realidade. Eu recebi relatos ontem, lá da cidade de Cascavel, de mudanças de horários, de rotas e de itinerários. Falta de divulgação. A prefeitura não informa corretamente a situação, pouca divulgação, mudanças para pior.
as viagens do tempo do ônibus, as viagens aumentaram, pontos foram extintos, pessoas que tinham o ponto perto de casa agora têm que caminhar quilômetros para chegar perto do ponto. Algumas linhas simplesmente deixaram de existir do dia para a noite. E o que tem irritado a população é que quando se vai à prefeitura para cobrar por que piorou o transporte coletivo, que já não era bom em Cascavel, piorou o transporte que já não era bom e caro, a população ouve a seguinte resposta: não, nós estamos trabalhando pela humanização do transporte. Isso é uma bufetada na cara do cidadão. Para quem está no ar-condicionado e no conforto do carro é uma coisa. Para quem necessita do transporte coletivo é outra. Você alterar o transporte coletivo sem nenhum tipo de explicação, sem nenhuma divulgação prévia, acabar com linhas que as pessoas estavam acostumadas a usar, o tempo às vezes duplicado e triplicado da viagem, já seria uma barbaridade. Aí vai a prefeitura, a resposta é: estamos trabalhando pela humanização. Ah, humanização. Humanização desrespeitando o direito de um transporte minimamente adequado a quem mais precisa. Alô, prefeito de Cascavel. Alô, prefeito Paranhos. Vá dar uma volta de ônibus, prefeito. Ou vá andar nas estradas rurais de Cascavel, que quando chove é barro, lama, buraco e inundação e carro atolado. Quando o tempo tá seco, é pedra e pó. Estrada rural, que é responsabilidade da prefeitura, abandonada. Transporte coletivo, o inferno na vida do cidadão de Cascavel. Faça-me o favor. O município é onde a gente mora. Nós moramos nos municípios. E o município nos custa muito caro. A gente paga tributo alto para a situação municipal. Para oferecer esse tipo de serviço? Façam-me o favor. A gente olha muito para a política estadual e tem que olhar, porque o nosso jornal é estadual. Mas a gente precisa também focar nos nossos municípios. Não à toa vem sempre aqui o prefeito Rafael Greca para prestar contas ao cidadão. E vamos olhar também para os nossos municípios. Lá em Cascavel, olha, vou te dizer uma coisa. Chega de esbofetear a cara do cidadão. Discursinho de humanização. O que ninguém aguenta é esse mimimi. O que já é ruim fica ainda pior. E não informar a sociedade das mudanças que vai fazer, olha, né? Quem vai pagar o preço político disso é o candidato do mesmo partido do Paranhos. E quando puser o pé em Cascavel ainda vai ter que ouvir. 8h, 1 minuto agora. O momento é do ouvinte na Jovem Pan. Daniel, o ouvinte Alfredo Og diz que, na opinião dele, a Prefeitura de Cascavel deve estar trabalhando em nome das empresas de ônibus. Também tem a participação aqui do ouvinte final 1259, o Marcos Zaborchnak, acho que é isso. Ele diz bonito o sobrenome dele. Eu devo ter errado a pronúncia, não tem vogal quase. Ele diz que ele viu a divulgação nos meios de comunicação, enfim, sobre essa questão do transporte lá, mas também está reclamando aqui da mudança repentina. Também tem... Não, mas é assim, ele viu a divulgação, mas a divulgação é mal feita. Porque se ele mesmo viu e está reclamando, é porque a divulgação não foi feita a contento. E outra, você tem que informar direito as coisas. E mudança tem que ser para melhor, né? Mudar para piorar também, vou te dizer. O que mais, Mark? O final do telefone 3688, o Luiz está dizendo o seguinte: em Cascavel tem um trevo na rodovia chamado Luiz Vaz César, que é conhecido como o Trevo da Morte. Reclamando aqui das condições da rodovia lá. Tem mesmo. Tem mesmo. Também tem a participação aqui. Sabe uma coisa que tem em Cascavel que eu acho absurdo? O aeroporto ao contrário. Dá o vento. O aeroporto ao contrário é maravilhoso. Isso que o Terribas fala do aeroporto ao contrário é que a pista, quando foi construída, ela foi, em vez de... Porque a pista de um aeroporto, você tem que fazer no vento regular da região. E o vento tem que dar de cara pro avião. O avião aterrissa ou decola com o vento contra. Mas ele não pode ser o vento de lado, né? Porque o vento de lado atrapalha a aviação. Pois eles não construíram a pista do aeroporto para que o vento dê de lado. Quando você aterrissa em Cascavel, você olha pela janela, parece que você vai descer na grama. Aí, de repente, o piloto dá aquela manobrinha que deixa o vento dar de ladinho.
dá o ventinho assim, ele cai. O piloto tem que ser... Tem que ser braço. Cara, tem que Tem ser que braço. ser Velozes e Furiosos, O cara- tem que ser Toretto. Tem que ser o Toretto do Velozes e Cara, Furiosos. pra voar pra Cascavel, o cara tem que ser bom, velho. Não é, É qualquer braço. um, não. O que mais, Mike? Os ouvintes aqui participando, Deninha, falando de meio de transporte, de mobilidade, sobre a gasolina e o álcool. O pessoal falando que o álcool subiu 20 centavos nessa semana, pra você comentar isso. Pois é, o preço... Quem dá é o preço do monopólio, né? Uma hora a gente vai ter que discutir a sério e os candidatos não estão dispostos a isso. Nenhum deles. Nem o Geraldo Alckmin, nem o Bolsonaro, nem a Marina Silva. O Fernando Haddad tem que perguntar pro chefe na cadeia, então não sei dizer. Mas os principais candidatos, o Ciro, nenhum deles fala a sério sobre política de preços dos combustíveis na Petrobras. Privatização da Petrobras também ninguém debate. Fica nesse mimimi eleitoral. O que interessa a vida da gente, o debate passa ao largo. O Jornal Nacional, por exemplo, não fez essa pergunta a nenhum dos candidatos, todos que passaram por lá. Ninguém discute questão de preço, monopólio da Petrobras, a questão da adição do álcool à gasolina no percentual que está e assim por diante. O que mais, Mark? O pessoal falando que, na opinião dos ouvintes aqui, do Gustavo Ribas, pelo menos, ele dizendo que tem que privatizar tudo para tentar resolver alguma coisa no país. Tem a participação aqui também dos ouvintes sobre aquela questão de Cascavel, que a prefeitura mudou o sistema de ônibus e não fez a comunicação a contento, pelo menos é a reclamação de muita gente. Final telefone 4080 diz que em várias cidades acontece a mesma coisa, Daniel. O prefeito decide, muda e a pessoa só descobre quando espera o ônibus e ele não passa. E ele não passa. Mas aí é a falta do compromisso com o interesse público. Por que isso retumba com uma força maior em Cascavel? Porque Cascavel é uma potência. Cascavel é um modelo de município, uma cidade rica. É a maior cidade do Oeste. É uma cidade de altíssimo potencial econômico. Tem muita gente que precisa do transporte coletivo, daí a prefeitura vai lá, muda tudo e o cidadão que se lasque. Pobre povo de Cascavel. O que mais, Mark? Antes do intervalo. Vou cumprir o horário hoje que o Terribas me falou bonitinho. Daniel, Que horas que era o break, Terribas? Agora é 8h10. 8h10, vou cumprir bonitinho hoje. Diga. O Luciano do Xaxim fala sobre o incêndio no museu. Como os bombeiros não fazem vistoria em um museu durante 5 anos? Uma empresa, para renovar o alvará, tem que ser feita uma vistoria anualmente. Ele não explica, ele não consegue entender, pede explicação por que os órgãos públicos ficam 5 anos sem a visita dos bombeiros. Tem falha na questão da fiscalização dos bombeiros? Claro que tem. Mas eu olho para o comportamento do senhor diretor do museu. Não adianta ele fazer mimimi agora que foi entrevistado. Onde ele estava até agora? Primeira vez que eu ouço falar do diretor do museu. Você já tinha ouvido falar nele, Mark? Não tinha, não. Pois é. Isso aí. Você vai esperar a tragédia? A luta. Vamos para o intervalo. Na volta tem mais notícias sobre a política do Paraná, outros fatos relevantes da nossa vida. Já, já. Rick Mais Notícias. Rick, mais notícias aqui na Rede Jovem Pan, 8h11, 8h11. Deveria sair hoje uma pesquisa do Ibope ao governo do estado. Mas a Justiça Eleitoral acatou um pedido da campanha da Rede Sustentabilidade, do candidato Jorge Bernardi, e suspendeu a divulgação da pesquisa. Então teria um Ibope hoje e o Ibope não vai sair porque a Justiça acolheu um pedido do Jorge Bernardi. Conta aí, Mark. Na ação, a coligação de Bernardi aponta que o questionário utilizado não mostra as mesmas faixas etárias apresentadas no plano amostral e ainda que há incompatibilidade entre o grau de instrução dos entrevistados. Assim, os eleitores de menor nível de instrução escolar eram descartados. Na decisão, a Justiça entendeu que a proposta da pesquisa, na forma até agora apresentada, tem potencial de causar danos aos candidatos, sendo necessária a preservação da igualdade e da lisura no pleito entre todos. Além de determinar a proibição da divulgação da pesquisa, ficou estabelecida uma multa de R$500 mil em caso de descumprimento da decisão. O Ibope recorreu e espera reverter a decisão para divulgar os resultados. Mas o Ibope, mais uma vez, né? Na pesquisa passada, o Ibope foi divulgado, mas com uma ressalva.
E agora o Ibope nem autorizado foi. Há uma incongruência na pesquisa do Ibope. Os do Ibope varrida. E por trás disso, há nos bastidores uma judicialização das campanhas eleitorais, uma judicialização eleitoral muito forte aqui no nosso TRE. Além desse caso, há outros tantos, assim, que as coligações ficam brigando entre elas lá. A gente nem vai entrar no mérito aqui de quem ganhou o quê, porque o volume de ações, assim, de um tirando ondinha com o outro, né? Derruba propaganda e vai não sei o quê, e vai lá, vem pra cá. E aí tem por trás, na eleição, uma atuação bastante firme da Justiça Eleitoral. Denia, tem muita ouvinte que fica curioso, manda mensagem aqui, e não entende por que às vezes o T roda aqui só a vinheta, horário reservado, ou na televisão, aquela tela azul, o TRE fica lá 30 segundos. Geralmente é porque é um horário de um partido que perdeu na justiça o direito de usar aquele horário, ou por uma punição, ou porque aquele material de campanha caiu e não deu tempo de trocar, enfim. Então quando você vê... Ou porque não mandou o arquivo também, também. não mandou o comercial. Mas o que acontece muito é assim, a pessoa tá veiculando um programa, a justiça decide retirá-lo do ar. Até trocar, fica lá o espaço reservado, gasto à toa. E daí fica esse negócio, horário reservado à propaganda. Porque não dá pra gente tirar, né? Nossa, todo mundo esse final de semana me falou, eu fiquei incomodado, acho que eu vou trocar isso aí. Mas não tem como a gente tirar, Tê? Não pode. Não pode pôr uma outra coisa ali? Não pode, tem Não, que rolar né? isso. Garantir o horário deles. Tem que ficar Isso com é o horário do partido. espaço reservado à propaganda eleitoral É gratuita. chato demais isso. O que é o texto, Terribas? Que Horário reservado à propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504/97. E aí tem que repetir isso. É um pé no Pois olho é. da gente, mas é a vida, tem que fazer, gente. Desculpa, eu sei que eu incomodo vocês o dia inteiro com isso. E a gente aqui reproduz... Você tem um levantamento, Terribas, de quantas inserções nós temos, mais ou menos, 150 inserções por dia? por dia. 150 inserções por dia. São muitas. São muitas, Você muitas. tem noção, Mark, que são muita 150 coisa. inserções por dia? De 30 segundos isso. De 30 segundos. Faça aí 150 vezes 30 segundos pra você ver o quanto que não dá. É muito tempo. É muito tempo. E sem falar, Denia, que é importante alertar o ouvinte, que esse horário é gratuito no nome, mas não é na prática. Ele tem custo Ele custa pras rádios. nas duas pontas. Primeiro pro candidato que usa o dinheiro do fundo partidário agora para produzi-lo. Então quem tá pagando toda a produção é o contribuinte. E também as rádios, elas fazem aí troca de impostos, enfim, pelo horário disponibilizado. Então o horário é pago pelo poder público. É gratuito pros partidos, mas ele é pago pelo poder público. Claro, o poder público paga o espaço numa regra própria lá. Então ele é gratuito para o partido não comprar os 30 segundos da veiculação. Isso, de uma rádio, De uma rádio rádio. comercial. Exato. Ele só é gratuito nesse ponto, porque ele custa pra gente como contribuinte. Sim. E a gente paga duas vezes. Paga com o dinheiro do fundo partidário e paga depois nessa autorização que as rádios têm de negociação com o poder público. Então, né? E ainda eles não mandam e a gente tem que ficar ouvindo a voz do Terribas aqui o dia Terribas, inteiro. Chato. A tela azul na TV. Denian, e depois que passar a eleição, vamos contar pro ouvinte quanto custa. Você não tem noção quanto custa? Sabe aquela campanha que você vê bonitona, lá com drone, com a imagem dos predinhos e tal? Isso é muito caro, gente. Muito caro mesmo. As produtoras cobram mais ainda das campanhas. Depois que passar a eleição, a gente traz números só pra você ficar ambientado. Mas assista às propagandas eleitorais na televisão e veja quais são os candidatos que estão torrando mais dinheiro. Observe com olhos críticos no que toca à produção do material. Drone, helicóptero e assim por diante. Dá uma olhada naquilo que custa mais caro e quem é que está gastando mais dinheiro com a propaganda eleitoral. 8h16. Agora, a Polícia Federal vai investigar as mensagens que circulam pelo WhatsApp e pelas redes sociais sobre uma possível nova greve dos caminhoneiros. A PF entrou no jogo, né, Mark? Desde a semana passada já é possível ver nos postos de combustíveis um aumento no preço do diesel e, por isso, o boato nas redes sociais é que uma nova greve dos caminhoneiros pode acontecer. O reajuste de 13% nas bombas pegou os donos de caminhões e empregados de transportadoras de surpresa e compromete aquele subsídio de 30 centavos oferecidos pelo governo
Federal na época da greve. Para se ter ideia, na semana passada, o preço nas bombas era de R$ 3,18. Agora, os motoristas de veículos movidos a diesel encontram o combustível por R$ 13,49. Segundo o economista Hugo Meza, o reajuste é motivado pelo aumento do custo do petróleo no mercado internacional e pela valorização do dólar. Pensando em trocar o piso de sua casa. De deslocamento de mercadorias, enfim. Se você colocar uma perspectiva de médio prazo, de aqui até o final do ano, a perspectiva do aumento do diesel talvez seja crescente. Mesmo com a revolta de quem está pagando mais caro, o sindicato que representa a categoria descarta a possibilidade de uma nova paralisação. E nesta segunda-feira, o Ministério da Segurança Pública determinou que a Polícia Federal abra uma investigação sobre mensagens que circulam no aplicativo de celulares com informações falsas sobre uma nova paralisação. As mensagens se enquadram na categoria fake news falsas e os autores e veiculadores podem responder por crime contra a economia popular e por publicidade enganosa. Então, você que receber essas correntes aí, pense 2 vezes antes de clicar no encaminhar, porque daqui a pouco a Polícia Federal pode estar aí batendo na sua porta. É isso aí. Quanto à questão do sindicato da categoria descartar a possibilidade de uma nova paralisação, fica muito bonita a frase, né? O sindicato descarta, mas é bom a gente lembrar que o sindicato, quando houve a greve anterior, o sindicato falava A e os caminhoneiros nas estradas faziam B. O sindicato não tem esse controle todo sobre a mobilização dos caminhoneiros. Então, tem muito também da fala do sindicato se valorizando e, na prática, o sindicato é bolinha de gude. Resolve nada. 8h19 agora, o momento é do ouvinte na Jovem Pan. Daniel, o Caio do bairro Xaxim está dizendo aqui que ele suspeita que os postos estão aumentando os combustíveis pela suspeita da greve dos caminhoneiros. Isso pode ser verdade. Não sei, a Polícia Federal pode investigar também a repercussão nos postos no que toca a isso. O fato é que quando sobe um, sobem todos, né? Todos sempre, sobem, né? Sempre. Também tem o ouvinte aqui, final do telefone 2953, o Luciano Portela, dizendo ainda sobre o caso do Museu do Rio, comparando com a situação aqui de Curitiba, como está a estrutura de incêndio do prédio histórico da Universidade Federal do Paraná? Se vão esperar acontecer alguma coisa grave para resolver lá também. Não, e é importante a gente lembrar de que um fato como esse no Museu Nacional no Rio de Janeiro, ele deve servir para isso, né? Pode parecer, poxa, mas agora estão fazendo porque deu um incêndio no Rio de Janeiro, mas antes tarde do que mais tarde. Então que se pegue agora e se comece a fiscalizar a situação dos prédios históricos, dos museus, dos prédios públicos, para ver se nós temos condições de segurança em outras áreas. Porque, como bem nos falou o ouvinte, quando é empresa, amigo, aí a fiscalização é muito mais rigorosa. Quando é a iniciativa privada, bombeiro cumpre o papel. Vamos olhar para o setor público também. Os museus, qual é a situação? O Museu Oscar Niemeyer é muito bem cuidado, eu acho que nem é caso para isso. O Museu Oscar Niemeyer, aliás, é um espetáculo, né? É bonito. É muito bonito. 8h20. Quer mais, Mark? O Douglas Pérez diz que está esperando para ver no horário político projetos, ideias de como o Brasil ficará melhor. Até agora ele não viu, só viu os candidatos se cutucando, Daniel. O horário eleitoral é engraçado. Eu chego aqui, começo a ouvir o horário eleitoral junto com o Terribas. Todo dia aqui de manhã. E aí nós dois viramos uma espécie de ombudsman. E a gente é ombudsman. A gente veio aqui julgando. E no horário eleitoral de hoje, no rádio, impressionou a qualidade do material produzido pelo candidato Geraldo Alckmin, do PSDB. Repito, quando eu faço análise de horário eleitoral, não estou falando do candidato, estou falando do programa, da qualidade do material. O programa foi muito bom, mostrou uma realidade, já tinha aparecido na televisão, de uma menina que teve que sair do Pará para fazer um tratamento de saúde em São Paulo. Mas aquele locutor, eu conheço a voz dele, Terribas. Então, o cara que faz a voz do programa Geraldo Alckmin é o cara que faz o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Do Repita. Isso. Aquele vozeirão, né? É uma voz que entra rasgando, né? Isso. Tá bem bom o programa de rádio do Geraldo Alckmin. Lembrando que, assim, né?
ele faz o programa, mas também a gente não sabe se ele vai voltar ou não. Então não fiquem nesse mimimi de tá fazendo o Geraldo Alckmin, o locutor da Jovem Pan. Não é isso. Daqui a pouco vão carimbá-lo de tucano. Não é ele isso, só tá, está gente? emprestando a voz. Por favor. Ele é pago por isso. Ele trabalha pra uma agência, que daí essa agência produz o material. Tá, vamos Não, e aí pontuar a situação. daqui a pouco vão encher o saco. Senão vão ficar pinchando o cara aí de Ele só lê, tucano. tá? Inclusive no Jornal da Manhã. O trabalho dele é pegar uma folha de papel onde tá escrito lá o texto e ler o texto. Ele só interpreta a leitura da notícia. Não é ele que redige, não é nada. Então, pra que daqui a pouco vamos pegar no pé do sujeito. Daqui a pouco vão chegar lá, tocando. Mas ele tem uma voz, né? Tem algumas vozes assim que ele são... faz a plástica da Jovem Pan também. Aquela voz é muito boa. Eu gosto muito de um locutor que se chama Walker Blas. Walker Blas. É um dos maiores. Um dos maiores, né? O Walker Blas gravou aquele... Ele faz comercial da Hyundai. Isso. E ele faz aquele também do Rádio Pirata é crime. Sabe aquele vozeirão, né? Walker Blas é um gênio. Walker Blas. E é a voz dele. E aquela voz que faz a propaganda do Bradesco também é muito boa, Terribas. O do Itaú também é muito bom. O do Itaú e o do Bradesco são as duas melhores vozes, assim, são as mais caras, inclusive, do país. Agora né? o Walker Blas é fantástico. Ele eu acho que é o maior hoje. O Walker Blas, se tu tiver assim num dia meio de noite, escuro, e ele chega fala... alguém, Oi. Walker corre Blas 15 quilômetros. Ele é tipo o Rei do Sinistro lá que fez o final do Thriller do Michael Jackson. Como é que é o nome dele? Sempre esqueço o nome dele. Eu sei. É um gênio também. É tipo aquele cara rouco. É tipo aquele cara rouco, mais rouco ainda. Ouvintes, e vamos embora. Diga lá, Mark. Daniel Gerson de São José dos Pinhais diz que sobre a greve é mentira. Ele diz aqui que é caminhoneiro e não tem essa conversa nas estradas sobre o assunto. Muito bom, que boa notícia. Essa é uma situação importante. Não é hora de manifestação de caminhoneiro em pleno período eleitoral. O pessoal tá... Todo mundo perguntando, vai ter greve. Não, gente, é só... Entra em qualquer portal de notícia. Tá vendo Vê se tá escrito lá. Poderio da fake news? Entra num portal de notícia. Entra em qualquer portal sério, né? O poder da fake news é tamanho que a Polícia Federal precisou entrar na investigação. Veja de como uma fake news tem repercussão gigantesca. Mais um, Mark, e vamos embora. Daniel, tem aqui o ouvinte final telefone 1935 criticando aqui agora a liberação de recursos ao museu. Ele diz, o museu pegou fogo agora e vai liberar recurso imediatamente. Mas tem hospitais que tem um monte de problemas e não tem dinheiro. O dinheiro que se gastou para reformar o Maracanã dava para pagar 2.500 anos do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Faz a conta aí na tua cabeça. Sabe, o Brasil foi descoberto, aspas, em 1500. Nós estamos em 2018. Então nós temos 1518 anos, tá? O dinheiro usado na reforma do Maracanã manteria o Museu Nacional até o ano 4000 depois de Cristo. Nós estamos no ano de 2018. Fez a conta na tua cabeça? Com o dinheiro do Maracanã, dava para manter o Museu Nacional até o ano 4000 depois de Cristo. Amém. Não, aqui em Curitiba teve um caso assim, não queimou lá na ruína de São Francisco ali também um castelinho que tem ali? Tem uma casa lá, eu esqueço o nome daquele lugar também, na frente da ruína de São Francisco. Estão em obras lá, você passa lá na frente, tem um negócio na frente e tal. É o Palácio Belvedere. O Palácio Belvedere. Não queimou também? É a mesma situação. Só que Só que em proporções menores, né? É óbvio. Muito bem, vamos embora. Vamos embora. Mark, valeu, até amanhã. Valeu, até amanhã. Tchau, Terribas. Tchau.